Quero te convidar aí para abrir a sua Bíblia em Salmo 27. Salmo 27, verso 4, que diz assim, estou ouvindo ainda folheando, Salmo 27, verso 4. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Pode tomar o seu lugar. Que assim como o Senhor falou ao meu coração, fortemente com esta palavra, que o Senhor também possa falar ao seu coração e possa trazer algo edificante para a sua vida. Este salmo, um salmo de Davi. E quando nós falamos de Davi, mencionamos sobre Davi, logo vem à mente de algumas pessoas fazer uma conexão de Davi, Golias. Davi, o guerreiro. Davi, o homem que pecou. Davi, sempre vamos fazer essas conexão, mas essas coisas não são o que Deus lembra de Davi. Olha só, em Atos, capítulo 13, 22, diz assim: depois de Deus rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. E encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso é que faz Deus lembrar do rei, do fiel rei, do seu escolhido, do homem segundo o seu coração. Isso é que faz Deus se lembrar de Davi. Olha só, nós todos conhecemos a história de Davi. Davi, um jovem que cuidava do rebanho do seu pai. Davi, ele foi ungido por Samuel ainda na sua adolescência. Então passa-se um tempo, Davi então mata Golias. Passa-se um tempo, Davi então vai morar ali junto com Saul. Passa-se um tempo, ele começa a ser perseguido por Saul. Saul então, passa-se um tempo, Saul vem a morrer, Davi então se torna rei. Diz que Davi ganhou milhares de batalha, porque ele era assim um homem de guerra, de batalha, e ele venceu todas. Mas vai nos dizer em 2 Samuel, capítulo 1, que houve um período muito tranquilo, um período de descanso, que vai nos dizer que estava em uma calmaria. E Davi então, ele começa a refletir. Davi, ele está na sua casa, no seu palácio. Ali ele está neste momento de calmaria, momento de paz. Davi então começa a refletir. Davi então, na sua casa, feita por cedro, ele começa a pensar ali, e vai nos dizer que ele chama o profeta Natã, e vai dizer que ele está incomodado, porque ele mora numa casa feita de cedro, numa bela casa, aonde ele tinha de tudo, aonde o que ele desejava, ele tinha. Mas ele está incomodado, porque a arca de Deus habita, vai dizer que ela está em uma tenda. Então ele está incomodado com isso. Olha só, a casa de Davi, aonde ele habita, feita de cedro. Cedro é uma árvore
que simboliza poder e majestade. Ele está numa bela acomodação, ele está numa bela casa, mas a tenda, que é o tabernáculo, a casa de Deus, está num lugar feita por cortinas. E então ele está incomodado, e ele vai falar isso para o profeta Natã. Olha, eu moro numa casa de cedro, e a arca está numa tenda. No tempo de Davi, a tenda era um lugar simples, muito diferente de outros templos levantados por Moisés, por Salomão, grandes tendas, grandes projetos, mas em tempo de Davi era um lugar simples. Olha só, só que vamos entender o que acontece nessa tenda. No tempo de Davi, então, ele traz a arca da aliança de volta, que havia se perdido. Ele traz a arca, que simboliza a presença de Deus, que estava perdida, e coloca essa arca dentro dessa tenda. Depois ele deu ordem aos levitas, para que 24 horas do dia, 7 dias da semana, eles pudessem estar ali adorando ao Senhor, permanecendo em volta da arca, adorando a presença do Senhor, 24 horas. Davi, então, na presença de Deus, ele se alegra. Davi, dentro daquela tenda, sentindo a presença de Deus, Davi, ele canta, Davi, ele dança, Davi, ele está na presença do Senhor, ele começa a sentir uma alegria, ele começa a ser envolvido com a presença de Deus, ele toma uma atitude, ele está com o coração sincero na presença, ele agora, ele despede de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Agora ele deixa de lado a sua posição, porque ele está na presença de Deus, com um coração totalmente sincero. Ele deixa o seu status. Ele agora, na presença de Deus, ele escreve salmos de adoração, Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106, que ele vai dizer: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, bendizei ao Senhor. Ele faz isso porque ele está na presença do Senhor. Davi, nesse momento agora, adora o Senhor, ele se rasga na presença do Senhor, ele se entrega por inteiro na presença do Senhor, ele está dentro da tenda, uma tenda simples, sem beleza nenhuma, mas o que ele está sentindo ali é algo extraordinário, é algo sobrenatural, é a presença de Deus naquela tenda. Ele tem um verdadeiro relacionamento com Deus naquele lugar. Ele tem intimidade com Deus naquela tenda. Ele se relaciona com Deus naquela tenda. Ele se derrama na presença de Deus naquela tenda. Sabe o momento que eu e você, que nós já tivemos essa intimidade com Deus? Que nós nos relacionávamos com Deus de todo o nosso coração, que eu e você nos derramávamos na presença dEle, sem se importar com posição, sem se importar se eu sou grande, se eu sou pequena, qual é a conta bancária que eu tenho, não se importava com nada, só se importava de estar na presença dEle, de sentir a presença dEle, de se rasgar na presença dEle. Era este momento que Davi estava vivendo
na tenda. Era este momento que Davi estava tendo ali. Só que ele se incomoda com isso. E ele refletindo ali na sua casa, olhando ao seu redor, as grandezas que o cercavam, que tudo que ele desejava, ele tinha. A beleza da sua casa, a sua riqueza. E então ele se incomoda ali, ele vai chegar até o profeta Natã e ele vai dizer: eis que eu moro em uma casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Davi, ele queria construir um templo grande. E então Natã vai dizer: faça conforme está no seu coração, porque Deus é contigo. Natã, ele ouve os planos de Davi, os planos que Davi estava fazendo, e era um plano maravilhoso, um plano lindo. E Natã então concorda com ele, e vai dizer: então faça. Mas não era o plano de Deus. Eu e você, nós podemos fazer planos grandiosos, planos maravilhosos, que aos seus olhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, pode ser o melhor plano, mas se não for o plano de Deus, não vale nada. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não vale nada. E eu acho lindo o que aconteceu, porque vai nos falar no verso 4 que na mesma noite, Deus fala com o profeta Natã. E Deus vai dizer para o profeta Natã: vai e dizes para o meu servo, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir Israel, até o dia de hoje, mas andei de tenda em tenda, ou em tenda e em tabernáculo. Por acaso alguma vez falei através dos seus juízes para o povo: por que não me edificas uma casa de cedros? Davi, ele tinha a melhor das intenções, só que não estava de acordo com a vontade de Deus. Não estava no coração de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer tantas coisas para agradar a Deus. Nós queremos nos ocupar de tantas coisas para melhorar isso ou aquilo, para trazer uma grandeza para as nossas reuniões, enfeitar, embelezarmos, para agradarmos a Deus. Mas Deus, Ele quer um coração sincero na presença dEle. Nós ocupamos o nosso coração com tantas coisas, mas nos esquecemos. O que Deus quer de mim e de você é um coração verdadeiro, é um coração sincero, é nos derramarmos na presença dEle, é rasgarmos o nosso coração e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu só dependo de Ti, Senhor, eu sou totalmente
somente dependente de Ti. Eu não dependo de riqueza, eu não dependo de beleza, eu não dependo de ouro e de prata, eu só dependo da Sua presença. Ele quer tomar uma atitude impensável, sem uma direção de Deus. E quantas das vezes, por achar que o nosso plano é melhor, é perfeito, nós nem pedimos a direção de Deus, para saber se Ele está de acordo. E nós só queremos ouvir aquilo que nos agrada. Se o profeta disse faz, ele faria, sem pedir a direção de Deus. Peça direção em tudo que você for fazer. Mesmo que alguém diga, vai dar certo, pode ir. Ore ao Senhor, entra na presença dEle e diga: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É dessa maneira que o Senhor quer? Pergunte para Deus, porque muitas das vezes podemos perder a presença dEle, podemos nos afastar, muitas das vezes sem perceber, porque achamos que estamos fazendo o melhor. E estamos nos afastando. E não pedimos a direção de Deus. E quando nós fomos perceber, já estamos longe da presença do Senhor. Deus, Ele não nos pediu: construa para mim um templo de cedro. Ele só quer o seu coração sincero. Ele só quer o seu coração. Ele não quer apenas uma adoração. Ele quer o adorador. Se você veio aqui, adore a Ele. Exalte a Ele, glorifique a Ele. Não existe pessoas que tenham mais razão para adorar a Deus, aquele que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que aceitou Ele como o único e suficiente Salvador. Eu e você, nós temos motivo suficiente para adorar e exaltar o nome dEle. Ei, eu e você, primeiramente somos adoradores, nós somos adoradores, então adore ao Senhor. Templos grandiosos, belos, majestosos foram construídos, mas nenhum deles houve o que ocorreu naquela tenda entre Davi e Deus. Davi na presença de Deus. Somente naquele lugar, naquela tenda, a presença de Deus era real. Sabe os momentos que você já passou com Ele? Sabe a presença que você sentiu lá no seu quarto? Sabe os momentos que você chegava na igreja simplesmente para adorar Ele e começou a sentir algo diferente? Era a presença dEle lá no seu quarto, era a presença dEle real no seu quarto, era a presença dEle aqui neste lugar que você começou a sentir, que você derramava lágrima. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não rasga o seu coração na presença dEle? A presença dEle era real naquela tenda.
O que Davi viveu ali era tão real. E prova disso é os Salmos a qual nós lemos. O verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele vai nos dizer qual é o motivo que ele quer morar na casa do Senhor todos os dias. Ele vai continuar dizendo, para contemplar a formosura, ou algumas versões, a beleza do Senhor. E aprender no seu templo. A tenda não tinha beleza nenhuma. A tenda não tinha riqueza nenhuma. Que pudesse tirar o foco, os olhos de Davi, de Deus. Não tinha beleza, riqueza nenhuma que pudesse tirar a atenção de Davi da presença de Deus. Ei, o que tem tirado a sua atenção, o seu foco, os seus olhos de Deus? O que você tem contemplado que tem tirado os seus olhos de Deus, da presença de Deus? São tantas coisas que têm encantado os cristãos. Homens, mulheres que outrora estavam na presença de Deus, mas têm se encantado com as riquezas, com as belezas deste mundo. Tem posto seu coração em outras coisas, que não é a presença de Deus. Por isso, Davi viveu algo sobrenatural naquela tenda. Porque nada tirava a atenção de Davi, de Deus. Era onde ele sentia a presença de Deus, aonde ele ouvia a voz de Deus, aonde ele tinha a direção de Deus, aonde ele adorava a presença de Deus, era naquela tenda. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus, porque você tem se encantado com as coisas deste mundo? A presença de Deus era notória, era real naquele lugar. Davi, ele tinha um coração completamente atraído por um lugar que não tinha beleza, mas tinha a presença de Deus. Ele era atraído àquele lugar. Ele queria estar todos os dias naquele lugar. Mas por quê? Era um lugar belo, lindo? Não. Era porque tinha a presença de Deus. Era onde ele se encontrava com Deus. Era onde ele poderia ali chorar. Era onde ele poderia buscar o consolo. Era onde ele poderia ouvir a voz de Deus. Não havia beleza, mas tinha presença. Davi, fascinado pela presença de Deus. Isso indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa do Senhor. E ele vai continuar dizendo: para meditar ou para aprender no seu templo. Sabe o que significa meditar? É querer conhecer
aquele pelo qual ele foi atraído. É desejar conhecer aquele que o chamou. Meditar na sua palavra dia e noite. É buscar conhecer aquele que escolheu, aquele que ungiu, aquele que o colocou num trono, aquele que o fez vencer batalhas. Você tem buscado conhecer aquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que tem feito você vencer as lutas, as batalhas do dia a dia, aquele que abriu as portas que estava fechada, mas você dobrou o seu joelho e orou ao Senhor, e Ele abriu a porta. Você tem buscado conhecer aquele que você orou quando estava enfermo, e Ele com a sua mão poderosa curou a sua enfermidade. Você tem buscado conhecer aquele que tem sustentado a sua vida, a sua família. Quando você diz: eu não tenho mais força, eu não consigo mais, mas Ele tem sustentado a você. Você tem buscado a conhecer este Deus. Você tem meditado dia e noite na sua palavra. Aprender mais e mais de Deus. Davi naquela tenda conheceu intimamente aquele Deus que o chamou e escolheu. Nós temos perdido tempo com redes sociais. Eu não sou contra, porque talvez você vai ver, eu tenho redes sociais, tenho Facebook, tenho Instagram, mas isso tem tomado muito nosso tempo. Enquanto nós poderíamos estar meditando na palavra dEle, conhecendo a Ele mais e mais. E Davi, ele entendeu isso. Quando ele entende que Deus não quer que ele construa um templo que vai tirar o foco dele, com riquezas, com beleza, que vai tirar a sua atenção. Quando ele entende isso, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor. Só que ele não só pediu, ele diz: e a buscarei. E a buscarei. O que você tem buscado, o que você tem pedido, talvez um culto ou outro, você diz: eu ainda não senti a presença, eu ainda não estou sentindo, eu ainda não consigo sentir, e você já desiste, você já não quer mais vir, mas você não continua buscando, você não continua perseverando. Eu vou dizer, eu só saio daqui quando eu sentir a presença do Senhor. Eu só saio daqui quando o Senhor for comigo. Eu só saio daqui quando eu intimamente sentir a presença. As pessoas estão se contentando em ver o seu irmão chorar, o seu irmão sentir a presença. Estão vindo a um lugar como este só para ficar observando uma coisa ou outra. Enquanto uns estão sentindo, porque eu sei que tem pessoas aqui que uma coisa pediu ao Senhor e a tem buscado, que quer morar na casa do Senhor todos os dias, porque quer sentir a presença dEle. Eu não sei você, mas eu necessito todos os dias dobrar o meu joelho e pedir: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Eu nada sou, eu nada posso, eu nada tenho se a Tua presença não for comigo. Eu necessito todos os dias olhar para Ele, ter os olhos focados nele,
Porque se eu tirar os olhos dele, eu posso me perder. E como já foi dito aqui, ele vem. E breve virá. E talvez eu esteja perdida. Talvez eu tirei os olhos, eu me perdi, eu me afastei. Mas eu quero estar pronta. Eu quero estar na tenda. Eu quero estar ouvindo a voz do Senhor. Eu quero estar sentindo a presença dEle. É isso que eu desejo, que todos os dias eu possa estar contemplando a formosura, a beleza do Senhor. O que pode representar a tenda para mim e para você? Nós não temos hoje uma tenda, ou nós não cultuamos. Tivemos esse, para mim eu falo um privilégio, de ter uns momentos desse, mas o que pode representar a tenda para você? Talvez quando você aceitou a Jesus, o primeiro amor, os momentos inesquecíveis que você já viveu com Ele. Que o Senhor te traga agora a memória desses momentos, daquele fervor, que quando o pastor falasse, nós temos culto hoje, nós vamos ter um trabalho na segunda, nós vamos ter um trabalho na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e você não murmurava, você dizia, eis-me aqui, eu quero estar na tua casa todos os dias, mas hoje nós perdemos isso. Nós murmuramos se tivermos 3, 4 cultos na semana. Se entrarmos um propósito de oração, se for 21 dias, 30, nós vamos aparecer uns 5, 10 no máximo. Porque nós temos focado em outras coisas. Nós temos focado em outras coisas e não em contemplar a beleza do Senhor. E Ele tem tanto para nos revelar. Ele tem tanto para se revelar a você. Ele sente falta destes momentos que eu e você, que nós tínhamos na tenda. O que representa a tenda para você no dia de hoje? O que representa a tenda no dia de hoje para você? Esses momentos que você já viveu com Ele. Que você se derramava na presença dEle. Que você adorava Ele com um coração sincero. Mas Deus, Ele não se esqueceu destes momentos com Davi. E Ele sentindo essa falta destes momentos com alguém, Ele vai usar o profeta Amós para declarar. Olha só o que diz lá em Amós 9:11. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Olha só, ele está sentindo saudade. Ele está sentindo saudade destes momentos que Davi tinha ali na tenda. Só que se olharmos para este versículo, nós vamos
primeiramente achar que era somente para o tempo de Amós ali, para o seu povo. Mas olha só, nós vamos encontrar no Novo Testamento uma afirmação que mostra que a aplicação dessa mensagem profética liberada para Amós se estende a mim e a você. Olha só, lá em Atos capítulo 15, verso 16, diz: Deus quer restaurar o relacionamento. Ele vai repetir, se você quiser abrir comigo, em Atos capítulo 15. Ele só vai confirmar isso. 15, 16. Atos capítulo 15, 16, Novo Testamento. Nova aliança, ele vai dizer: e depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Ei! É noite de restauração, é noite de edificação. Ele vai edificar a tenda de Davi, ele vai restaurar os dias que estão perdidos, que estão caídos. Ele vai restaurar aqueles momentos que eu e você, nós tínhamos com ele naquela tenda, que era eu e Deus, você e Deus. Ele vai restaurar. Ele sente saudade destes momentos. Eu e você, nós precisamos voltar a ter este encontro com Deus. Nós precisamos voltar, desejar estar na presença do Senhor todos os dias. Ei, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda nos dias mais difíceis, é Ele que nos levanta quando estamos caídos, é Ele que nos fortalece, é através da sua presença, quando nós não temos força, é Ele que nos fortalece, é Ele que abre as portas quando estão fechadas. É somente Ele que tem cuidado de mim e de você. Não deseje outra presença. Não deseja estar em outras presenças, a não ser a presença dEle. Não deseje mais estar em outro lugar. Riqueza, ouro e prata. Isso tudo é uma consequência. Ele cuida de mim e de você. Ele sabe o que eu e você nós necessitamos. Ele sabe o que nós precisamos para viver neste mundo. E por que nos preocupamos tanto mais com essas coisas do que em buscar estar na presença dEle? Não vamos perder mais tempo. Que eu e você possamos sair daqui. Eu não sei se é o último dia de congresso, mas que nós possamos não apenas ouvir o que foi pregado esses dias, mas viemos colocar em prática. Que amanhã você continue desejando a presença dEle e dizendo que a presença dEle vale mais. O
Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o que eu e você, nós precisamos no dia de hoje é a presença dEle, não é mais nada, é a presença dEle. Davi possuiu riquezas, fortunas, mulheres, mas ele aprendeu que nada disso tinha mais valor do que a presença de Deus. Deseje a presença de Deus quando você se levantar, quando você for trabalhar, quando você for para a escola, quando você voltar para casa, ao se deitar, deseje a presença do Senhor, porque ela vale mais.